Olá, companheiros, boa noite a todos, bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos pelos laços da fraternidade, da camaradagem, laços que a gente vem construindo ao longo desses anos, ao longo dessa jornada, cada qual sempre lutando para a conquista do seu melhor, para dias de luz, para dias de paz, para dias de harmonia e tranquilidade e, primordialmente, paz de consciência. Peço a lei universal que rege também a nossa Terra, o nosso planeta, que a cada um dê um presente diário chamado vida. Dê um presente diário chamado saúde. Dê um presente diário chamado amigo. Dê um presente diário chamado esperança. Dê um presente diário chamado saúde, e que todos esses presentes sejam envolvidos num único presente que resume tudo isso que eu acabo de pedir como presente: o amor. A todos vocês, que chegue no coração, no íntimo de cada espírito, da alma de qualquer um de vocês, a fé inabalável, a fé que alimenta, a fé que sustenta, a fé que orienta, a fé que acalma, a fé que nutre e semeia a esperança, o otimismo. Então pedimos às forças do bem que acompanhem a todos vocês e que de imediato, nesse momento, consigamos fazer uma ponte, invisível que seja, mas uma ponte de mão dupla, onde o ir e vir sejam constantes, que encontremos em cada face um sorriso, que escutemos de cada boca palavras de consolo, de bom ânimo, de amizade, de fraternidade, de compaixão. Que sintamos nas mãos de cada ser humano o calor que ergue, que aquece, que neutraliza o mal, que afasta a negatividade, que se traduz em irmandade, em companheirismo, e que cada passo que dermos encontremos flores no caminho, que ultrapassemos as pedras, que afastemos os espinhos, que consigamos abrir portas, solucionar problemas, e sempre com humildade, sempre com boa vontade, sempre com bom ânimo, sempre mostrando que estamos dispostos a caminhar, seja nas dificuldades, caminhar nos momentos de alegria. E como diz um amigo espiritual nosso, é muito fácil sorrir nos dias de sol, quando a luminosidade é intensa. Difícil é sorrir quando se chove muito e torrencialmente, quando as tempestades parecem ser intermináveis, quando os céus ficam cinzentos, o azul desaparece, o sol se esconde. Mas lembremos sempre que em qualquer momento de nossa jornada, estamos sempre sendo velados, acompanhados, orientados, guiados, conduzidos pelas mãos do nosso Pai, do grande Criador,
do universo, que nos conhece a todos em nosso íntimo, que sabe de nossos destinos e que vai responder às nossas súplicas no momento que nos fizermos merecedores e no momento que Ele determinar. Lembremos sempre que somos muito fortes e que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Gostaria que essa noite consigamos juntos celebrar a nossa camaradagem, a nossa fraternidade, o nosso momento de cordialidade e que todos perdoem as falhas que porventura venha a cometer, mas é por excesso de zelo e por querer acertar e deixar uma palavra de consolo, de ânimo, de alegria, de fé, de boa vontade e de muito desejo de nós conquistarmos a nossa felicidade. Isto é para nós refletirmos. Se tiver ninguém cruza nosso caminho por acaso, e nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque, não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje, pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Essas são palavras de Confúcio, e as demais foram citações do grande Chico Xavier. Também, uma mensagem do Chico diz o seguinte: nasceste no lar que precisavas, vestiste o corpo físico que merecias, moras onde melhor Deus lhe proporcionou, de acordo com teu adiantamento. Possuis recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes e eleges. Atrais, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que rodeia a tua existência. Teus pensamentos e vontade são a chave de teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na sua jornada e vivência. Não reclames nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma a tua meta, busca o bem e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Lembremos sempre que mesmo que não saibas, tu és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas ou espíritos desencarnados
que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, que se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizas, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários a sós nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensam de igual modo e os apoiam. Assim, também a obra do bem faleceria, se não houvessem pessoas que se unissem com boa vontade, com dedicação, com sacrifício e com amor. Cuida do que fales e realizes, com seguidores que se edifiquem, identifiquem e ajam de forma correta. Lembremos sempre que o homem se torna aquilo que ele cultiva na sua mente. E todo aquele que procura ter uma existência feliz, equilibrada e harmoniosa, tem a obrigação de vigiar suas emoções menos sadias para evitar o desequilíbrio e, consequentemente, a dor e o sofrimento. As emoções doentias alimentadas pelo apego aos bens materiais, pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pelo desânimo, pelo pessimismo, pela preguiça, pela luxúria, levam o indivíduo à irritação, ao ciúme, à agressividade, à ganância, à posse, à ilusão, supondo ser ele um espírito privilegiado, especial e indestrutível. Todos, o mais rapidamente possível, devemos nos afastar dos vícios para não ficarmos rodeados por espíritos viciosos, porque, pela lei da afinidade, atraímos os iguais. Sejamos fraternos, tolerantes, benevolentes e caridosos. Temos que estabelecer a afinidade moral com os espíritos que tenham virtude, porque este é o único meio de gozarmos de seus favores, de suas ajudas, das suas proteções, enfim, do seu acompanhamento, da sua presença em nossos dias. Lembremos de que, onde está a virtude, não há lugar para vícios. Onde reina o sincero desejo de praticar o bem, não cabe nem um pouquinho do mal. Então lembremos sempre que enquanto o homem não compreender e não praticar os ensinamentos de Jesus, ele estará cercado de lágrimas, de gestos impensados e sentimentos obscuros, sofrendo e fazendo sofrer. Lamentavelmente, vivemos na Terra tempos muito difíceis. A maldade de alguns indivíduos em todos os países é audaciosa e intimidadora, assustando e criando medo nos indivíduos pacíficos. Parece que a humanidade está retrocedendo aos tempos da barbárie, quando a vida não tinha qualquer valor e nada podendo se fazer para deter esse estado de coisas. Em quase todos os setores da sociedade, vamos encontrar vestígios da violência, de agressividade em suas mais variadas expressões. Os seres humanos, em todos os continentes e de qualquer nacionalidade, não são diferentes uns dos outros, mas podem ser identificados
pelo grau de bondade que possui em seus sentimentos. E por que atos de violência e desamor acontecem com tanta frequência? Será que a humanidade é formada, em sua maioria, por pessoas más? Onde estão as pessoas do bem? Vale lembrar que o Livro dos Espíritos, numa das suas questões, a questão 932, responde a esta pergunta: por que no mundo, com mais frequência, a influência dos maus supera a dos bons? Os espíritos responderam: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes, audaciosos, destemidos. Os bons são tímidos. Quando os bons quiserem, mudarão esse estado de coisas. A resposta nos faz perceber claramente que a humanidade está como está, porque ainda não agimos com mais atitudes. Os maus são intrigantes, audaciosos e por isso intimidam os bons. A timidez dos bons é a grande responsável pelo esse estado de coisas e que a nossa sociedade terrena está experimentando. Impressionante como as pessoas de bem se deixam levar por toda essa onda de violência intrigante. Também os meios de comunicação não filtram e se comprazem em assustar a população quando dão notícias de desastres, de crimes, de atitudes menos saudáveis dos indivíduos, dos tiroteios, das vidas difíceis, enfim, de tristezas, de calamidades, de assassinatos que não devem ultrapassar o limite dos fatos que estão em si já concretizados. Deveriam esses meios trazer para a população gestos de bondade, gestos de esperança, atitudes de benevolência, de passividade, de paciência, de pacifismo, onde o amor em todos os lugares reina e brota com abundância. É preciso ter na mente que não é possível aferir o caráter de um povo a partir da população de uma penitenciária. A análise da saúde de uma comunidade também não pode ser aquilatada a partir dos internados em um hospital. Quem fizesse tal análise concluiria que todos os habitantes do país são doentes ou são criminosos. O mesmo ocorre quando se toma por padrão a conduta dos habitantes da Terra em relação à totalidade dos seus habitantes. Os espíritos ensinam serem infinitos os mundos habitados. A Terra é um dos menos evoluídos e, por isso, constitui morada de seres moralmente atrasados. Ela funciona à semelhança de um hospital, de um presídio, e abriga espíritos rebeldes e viciosos, e como uma escola em diversos níveis de graduação e de aprendizagem. Todos nos adiantamos dia após dia, mesmo aquele que não quer, um momento vai ter a consciência e a oportunidade de aprender a fazer o seu melhor em qualquer circunstância. Devemos utilizar a melhor parte de nossos sentimentos. Vale lembrar todas as aflições que enfrentou e procurou Jesus nos caminhos que ele pregou e todos aqueles que o seguiram. Faço uma pergunta. Lembremos da saga Jesus. Onde está o sinédrio que o condenou à morte? E aqueles romanos vaidosos e dominadores? Onde estão os guerreiros que fizeram correr em nome de Jesus
rios de lágrimas e sangue? Onde estão os perseguidores dos cristãos? Onde estão os príncipes e governantes que feriram e destruíam em nome do Senhor? Onde estão aqueles que destruíram sonhos, esperanças, que maltrataram aqueles heróis romanos, aqueles conquistadores que destruíram famílias, lares, que destruíram pessoas, cidades, lugarejos e que banharam a terra de sangue? Desapareceram no tempo. Os espíritos esclarecidos não podem mentir, iludir ao crente, e suas revelações convidam o homem a ter ideais mais elevados, mais nobres e sublimes. As vozes do céu sempre têm trazido para nós mensagens divinas que nos alentam, acalentam, fazem que nosso coração tenha esperança, que nós consigamos ultrapassar as nossas próprias dificuldades e continuemos a nossa trajetória. Os espíritos dizem, repetidas vezes, que a humanidade atual, em seu aspecto coletivo, é considerada mentalmente ainda uma floresta escura povoada por monstruosidades. Se a história nos conta da existência de animais pré-históricos, enormes no peso e muito ferozes, ainda residem no espírito do homem os grandes monstros do pensamento. Dominam ainda a formação sentimental do mundo os dinossauros da ignorância, os mamutes da usura, os tiranossauros da vaidade, da vingança, da inveja, da ira, do egoísmo, da maldade, do ódio, do orgulho, enfim, o mal em todos os seus desdobramentos. As energias mentais dos habitantes da Terra estão tão pesadas, ruins, que ficam retidas na superfície do globo. O pensamento é o agente gerador de correntes do bem e do mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade de cada um. Infelizmente, a Terra ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos de baixa vibração espiritual, repletos de brutalidade, angústia, incompreensão, agressividade, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, discórdia, indiferença, ódio, sombra e miséria. Vejam bem, companheiros, como a energia planetária é deficitária. Vale lembrar ainda que a grande maioria dos habitantes do planeta é composta de espíritos mais ou menos bons, significando dizer que a maldade e a agressividade ainda reinam e comandam os corações dos seres humanos. Parece, ouvi isso de um companheiro espiritual, que o amor está frio nos sentimentos da maioria dos homens e as doenças do ódio, do absolutismo do poder coletivo e individual contaminam os seres humanos, ameaçando-os de extinção numa guerra total. Quem consegue libertar-se de vícios e paixões segue para mundos de paz e regeneração. Está em suas mãos conquistar sua libertação. Dedique-se a domar seu egoísmo e as suas paixões. Você deve agir com honestidade, pureza, bondade e incorpore esse modo de vida ao seu caráter.
A justiça divina é infalível e logo o conduzirá a locais compatíveis com a sua realidade íntima. Então, você mudará de ideia a respeito da miséria humana. Compreenderá que ela é como uma enfermidade, causa algumas dores, mas vai passar quando corajosamente combatida. Jesus vela pela terra e se compadece do homem inquieto e violento dos nossos dias, dando-lhe chance de recomeço e de paz, para que ele consiga renovar-se intimamente para o encontro consigo mesmo e para que ele conquiste a sua felicidade tão sonhada. Existe a regra áurea que Jesus nos deixou logo em seu princípio de messianato. Isso falado por Mateus no capítulo 22, versículo 39. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Muitos séculos antes da vinda de Cristo, essa regra áurea já era trazida para o mundo pelos embaixadores celestiais e que estavam preparando a chegada de Cristo ao planeta. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Como Cristo chegou ao mundo para cumprir a lei dos profetas, esta foi uma delas, como também a máxima que ele diz para entregar a vida, o destino, com toda a força da alma ao Pai, a Deus, e caminhar para a conquista de sua paz. Existe uma história que um homem subia uma montanha, um caminho estreito e que conduziria ao céu. E chegando diante de um imenso portão, bateu com força. Estava ofegante pelos esforços da subida e pelo peso dos sacos que trazia às costas, que guardavam os seus tesouros mais preciosos. Abriu-se, não o portão inteiro, mas uma estreita abertura por onde ele pôde ver um panorama maravilhoso, um verdadeiro paraíso com rios de mel e leite. Tentou entrar com os seus sacos às costas, mas a portinhola era muito estreita e não dava passagem. Esforçou-se muito sem querer largar o saco com os seus tesouros. Cansado, sentou-se ao chão, colocando os sacos à sua frente enquanto olhava com os olhos compridos para dentro do portão. De repente, um dos sacos começou a rolar ladeira abaixo. Ele agarrou os outros sacos e tentou segurar o que escapara, mas acabou rolando com toda a carga lá para o fundo do abismo. E somente quando ele chegou ao fundo, que a portinhola, que permanecera aberta, num convite sereno, fechou-se.
todos nós caminharemos para o mundo espiritual. O que levaremos? O que fazemos hoje de especial para que sejamos aceitos e estejamos às portas do reino e quando batermos, nós mostrarmos as nossas condutas, o que o Espírito fez de bom? Não seremos reconhecidos por impressão digital, por valores em depósitos bancários, por conquistas de bens materiais, mas sim pelo bem que tivermos feito em favor da vida, o que tivermos usado de nosso melhor para diminuir o sofrimento no planeta. Tem um pensamento dos índios cherokees que é o seguinte: quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou. Viva sua vida de tal maneira que quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Hoje, como sempre, nós temos dois caminhos a seguir: o da violência e o da não violência. Violência de pensamentos, palavras e atos. Não violência de pensamentos, palavras e atos. São dois os caminhos. É fácil correr pelo primeiro. É difícil caminhar lentamente pelo segundo. Bastam os instintos para escolher o primeiro, só o sentimento e a vontade, apoiados em lúcido raciocínio, escolhem o segundo. Abandonemos o caminho velho, o caminho da violência. Tomemos o caminho novo. Novo? Há séculos grandes seres seguiram por ele, e seus pés deixaram para todos nós um rastro luminoso de estrelas, a poeira que caiu de suas sandálias. Os pés de Cristo, nosso mestre Senhor, os pés de Mahatma Gandhi, os pés de Francisco de Assis, enfim, de todos tantos caminheiros da não violência, o que encontramos no fim do caminho velho: o ódio, a morte, o sofrimento, que nos espera no caminho novo, ou melhor, na estrada que até hoje não palmilhamos, não caminhamos: o amor e a vida. Cristo, repetidamente, ao longo desses séculos, deixou essas seguintes mensagens que nós já conhecemos, mas que nós, diariamente, não prestamos atenção ou não as seguimos ou as esquecemos. Foi dito: perdoa aos que te perseguem e caluniam. Ama aos teus inimigos. Faz o bem sempre que puderes. Pede, que a ti será dado. Tem bom ânimo e boa vontade. Ora e vigia sempre. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Se hoje estás triste, se agora te encontras insatisfeito, se neste momento tudo te traz desânimo e pessimismo, se nesse instante a depressão e a fraqueza te assustam, se experimentas nessas horas incertezas e dúvidas, enfim, se atualmente teus dias são repletos de contrariedades e decepções, certamente deste motivo para essas situações, porque não prestastes atenção aos chamamentos de paz e amor, vivendo sem regras e compromissos. Lembra sempre Jesus: pelos frutos
os conhecereis. Agora, recebes e vives o que fizeste de tua vida pelas escolhas do teu coração. Os caminhos que escolheste te trouxeram até aqui. Há sempre tempo de reformular ideais e sonhos. E o tempo é agora, para que mais tarde não venhas a murmurar: ah, se eu soubesse. Queremos todos a felicidade. Almejamos todos viver em paz. Procuramos o sucesso. Sonhamos viver no paraíso. Para isso conseguirmos, é necessário que refaçamos nossos pensamentos, nossas palavras e nossas obras. Pensamento é vida. Desejo é semente. Palavra é o eco do coração. És reconhecido onde estiver por o que sentes, pensas e falas. Teus sentimentos exemplificam a tua alma. Se agires com amor, o amor te abrirá as portas da felicidade. Se falares com amor, o amor te trará frutos de alegria. Se pensares com amor, o amor iluminará a tua alma. Assim, segue confiante e seguro, mesmo que a vida te traga tristezas e contrariedades. São as lições que precisas para avançar e te aperfeiçoar. Jesus era o homem amor e, mesmo assim, não ficou isento da dor, do sofrimento, da traição, da coroa de espinhos e da morte na cruz. Todavia, ele mesmo, crucificado, mostrou-nos o caminho do céu, porque o amor sempre foi o seu lema e ele amou sempre. E por isso foi o maior vencedor de todos os tempos. A batalha que todos nós enfrentamos diariamente e a mais difícil de ser travada ocorre dentro de nosso mundo íntimo. Ninguém a vê, a aplaude ou a censura. Ela é tua, somente tu a conheces na intimidade. Vitória ou derrota pertencerão a ti em silêncio. Não te iludas, porque nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso. Atenta que os inimigos e os amigos residem em tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te desde há muito, estás familiarizado com eles, mesmo quando tenta ignorá-los. Eles te levam a glórias ou a quedas, aos atos heróicos ou às fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou aprisionando-te ao vale das sombras da ilusão. O homem comum, ainda desconhecendo as verdades divinas, satisfaz-se com os fenômenos fisiológicos e os prazeres advindos dos sentidos, sem qualquer preocupação com as consequências de suas escolhas. Todos os seus planos e aspirações giram em torno de lucros imediatos, gozos, tipos tais como alimentar, sono, comodidade, prazeres. O homem comum vê, ouve e vive conforme seus interesses pessoais e imediatos, não obedecendo aos padrões exarados pelas leis que regem a vida. Seu humor é instável, sua fé é acomodada. O homem comum vive embriagado, ansioso, desiludido.
Há bem pouco tempo, o homem empreendeu as conquistas das alturas e saiu da terra, em penetrar nas águas abissais dos oceanos, em decifrar o milagre da organização celular e penetrou nas moléculas que as constituem. Em ligar ilhas e continentes, aterrou as regiões que as separavam. Em combater moléstias e logrou detectar considerável número de bactérias, vírus e micróbios adversários dos organismos saudáveis. Em equilibrar o relacionamento social e pôde estabelecer leis nem sempre respeitadas. Em comunicar-se com os demais indivíduos em pontos diferentes do globo e aperfeiçoou o sistema de informática, em transformar a face do planeta e ei-lo modificando a ecologia, alterando a paisagem dos desertos que se convertem em pomares, nas florestas que se tornam regiões desérticas, nos rios e mares que morrem lentamente. Todavia, aos poucos, os que se empenham em descobrir-se a si mesmo e lutar em favor da plena realização. Esta é uma tarefa que todos devemos nos dedicar com a maior dedicação, empenho, a fim de vivermos em paz, passo inicial para a conquista da felicidade. Não fortaleça os fluidos negativos, enfermos, prejudiciais, que vivem contigo e procuram te perturbar. Não te comprometas com o mal, com o crime, com o vício de toda ordem. Na Terra, devido aos compromissos éticos, sociais, a grande maioria dos seres se permite ter duas condutas, a que se aceita e aquela que se vive na intimidade do ser. Onde situes os teus interesses, em torno deles circularão as tuas necessidades. Onde tenhas o pensamento, ali colocarás a tua emoção. A ambição leva ao desequilíbrio. A avareza leva à mesquinharia. A gula entorpece os sentimentos. O egoísmo encarcera o ser. O orgulho envenena o homem. O vício enfraquece o corpo e a alma. O ódio enlouquece a criatura. O ciúme deforma a visão da realidade. O que mais desejas e pensas, mais cedo ou mais tarde, passam a te dominar interiormente. Tens um compromisso com a vida, e a vida tem uma tarefa para ti. Possuis mais do que precisas, enquanto muitos carecem mais do que dispõem, não apenas recursos materiais, mas também em conhecimentos, educação, capacidade de serviço, de razão, enfim. Há no mundo mais escassez de paz do que de pão. Há mais solidão do que companheirismo. Faltam mais valores morais do que bens materiais. São escassas a igualdade e a justiça. Sobram a miséria e a ignorância. Onde te encontres com o que tens, através do que sabes, dispões dos recursos e valores essenciais para o teu crescimento espiritual. A sabedoria divina coloca cada ser no lugar mais rico de experiências para a sua realização. A vida possui uma dinâmica A vida possui uma dinâmica natural em ritmo de que deves aplicar nas tuas aspirações
acontecimentos e programas. Concede-te o tempo de semear, germinar, crescer, enflorescer e dar frutos. Elimina maus hábitos, corrige comportamentos ruins, supera sofrimentos justificáveis, caminha com passos firmes na direção de teus objetivos e sonhos. Esforça-te para vencer os desejos inferiores e as más inclinações. Põe ordem em tua vida. Regidos pela lei da afinidade, trazes para a tua vida aquilo e aqueles com que têm as mesmas aspirações e desejos. Por isso, procura a companhia de pessoas moralmente sadias e sábias que te harmonizem. Evita as pessoas maledicentes, queixosas, venenosas. Elas te fazem estímulo constante de irritabilidade, à agressividade, ao descontrole emocional, ao sofrimento. A vida moderna, rica de divertimentos e pobre de espiritualidade, arrasta milhões de homens e mulheres para o exterior, para os jogos dos sentidos. Multiplicam-se todas as latitudes do mundo homens alucinados, deprimidos, ansiosos, insatisfeitos, denunciando a falência dos valores éticos e morais dos seres humanos. Aumenta em toda parte a descrença do homem pelo homem e uma terrível indiferença pelo amanhã, levando-o ao desespero, conduzindo os indivíduos à tristeza, ameaçando a cultura, a civilização, a família, o matrimônio e o amor. Na atual conjuntura moral do ser humano no planeta, constata-se a flagrante procura pela conquista material em detrimento do aperfeiçoamento moral, esquecendo-se de que o significado essencial da existência repousa no esforço de cada um, de cada criatura, que deve fazer para anular energias negativas, colocando em seus dias atitudes mentais e práticas do bem que fortaleçam o equilíbrio e a harmonia que alimentam o espírito. A vida física se caracteriza pela busca do prazer. No entanto, este sempre se expressa acompanhado do sofrimento, porque o próprio prazer gera medo da sua descontinuidade, o que transforma em aflição. A tua vida é extremamente preciosa e deves colocar todas as tuas forças a serviço do amor. Exercita a tua mente, fixando ideias otimistas de saúde e de trabalho. O homem se torna aquilo que cultiva na mente. Desde que és forte, investe na bondade, na paciência e no perdão, que são degraus de ascensão e caminhos de libertação e, consequentemente, de felicidade. Vê com atenção que direção dás aos teus passos, os caminhos que teu coração te indica, e certamente, se tiveres cautela, seguirás pelas estradas de luz. Multiplicam-se os caminhos do processo evolutivo, especialmente durante o tempo que se vive encarnado no planeta. Há caminhos atapetados de facilidades. Apresentam-se caminhos ásperos, cheios de pedras que ferem. Abrem-se atraentes caminhos da vaidade, da angústia, dos desencantos. Desdobram-se caminhos da irresponsabilidade, dos vícios que enfraquecem o corpo e a alma. Há caminhos e também existem caminhantes. Caminhos curtos, caminhos longos, retos e curvos,
de ascensão e de descida estão por toda parte, especialmente no campo moral, aguardando ser escolhidos. Todos esses conduzem a algum lugar, ou se interrompem, ou não nos levam a qualquer parte. Tens direito de escolher o teu caminho, aquele que deves seguir. Ao refazê-lo, repassa pela mente os objetivos que persegues, os recursos que te encontram à tua disposição íntima, assinalando o estado evolutivo a fim de teres condição de seguir. Se possível, opta pelos caminhos do coração. Gandhi, o líder religioso da Índia, serviu a Jesus através de uma vida útil e laboriosa. Lincoln, presidente dos Estados Unidos, serviu a Jesus através das renúncias, coragem e lutas servindo ao seu povo. Madre Teresa de Calcutá, dedicada à vida religiosa, transformou sua vida em holocausto para que outras vidas tivessem vida. Escolheram os caminhos da fraternidade, do carinho e do amor. Tem uma história de uma rainha de Portugal, cujo nome era Isabel, e ficou conhecida por sua bondade e abnegada prática da caridade. Ocorre que o seu marido, o rei Dom Dinis, não gostava das excursões da rainha pelo caminho da miséria, pelas ruas onde havia sofrimento, muito menos das distribuições que ela fazia entre os pobres. Não podia admitir que uma mulher nobre deixasse o trono das honras humanas para se misturar a uma multidão de doentes, famintos e mal vestidos. A bondosa rainha, no entanto, burlava a vigilância dos soldados e das damas de companhia e buscava a dor nos casebres imundos, levando de si mesma e de tudo o que mais pudesse carregar do palácio. Não levava servas consigo, pois isso seria pedir a elas que desobedecessem às ordens reais. Era humilhante, segundo seu marido, o que ela fazia. Como uma rainha nascida para ser servida, realizava um trabalho de criados, carregando sacolas de alimentos, roupas e remédios. Certo dia, ele mesmo foi a espreitar. Resolveu surpreendê-la na sua desobediência. Viu quando ela entrou na despensa do palácio e encheu o avental de alimentos. Quando ela se dirigia para os jardins do palácio no intuito de alcançar a estrada poeirenta dos calcanhares da fome, ele saiu apressadamente do seu esconderijo e perguntou: "Onde vai, senhora?" Ela parou assustada no primeiro momento e, por que demorasse para responder, ele alterou a voz e com ar acusador indagou: "O que leva no avental?" Levemente ruborizada, mas com voz firme, ela finalmente respondeu: "São flores, meu senhor." "Quero ver", disse o rei, quase enraivecido por sentir que estava sendo enganado. Ela baixou o avental que sustentava entre as mãos e deixou que o seu conteúdo caísse no chão. Um gesto lento e delicado. Num fenômeno maravilhoso, rosas de diferentes tonalidades e intensamente perfumadas coloriram o chão. Consta que o rei nunca mais tentou impedir a rainha da prática da caridade. Para quem padece as agruras da fome, a cota de amor é alimento que lhes acalma as necessidades e semelhante é o frasco da medicação poderosa. Para quem esteja atravessando a noite da angústia junto ao leito de um filho delirando em febre, em gotas de amor servem como medicamento
e esperança para o sofrimento. Não esperemos que a dor bata a nossa porta para que a gente possa agir em nome da caridade e da fraternidade. O apóstolo Paulo disse o seguinte: só o amor cobre a multidão de nossos pecados. Não esperes um sorriso, sorri tu e ser gentil sempre. Não espere ser amado para amar. Ama tornando-se um hábito. Não esperes ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo leal, da família. Não esperes o melhor emprego para começar a ajudar ao semelhante. Não espere a queda para lembrar dos alertas do caminho. Não esperes. Não esperes a enfermidade para reconhecer quão frágil é a vida e que necessita de um corpo e da mente saudáveis. Não espere encontrar a pessoa perfeita. Cada ser diariamente está em transformação para o melhor. Não esperes a mágoa se instalar em teu coração para pedir perdão. Estamos aprendendo a não errar. Não esperes aplauso por qualquer ato de bondade. Não espere ter tempo para servir e ajudar. Não espere ouvir eu te amo para dizer eu também. Não espere conhecimento por ser honesto, e isso é regra e não exceção. Não esperes o dia da tua morte sem antes amar a vida, porque pode ser tarde demais. O que você está esperando? Tenham todos uma noite de paz, de alegria, de profunda meditação e de encontro com a espiritualidade positiva, e que nossa pequena reunião de hoje tenha servido de algum alento, de alguma orientação, e que, repito, que a nossa ponte, que cada quarta-feira nós construímos, seja de mão dupla, onde nós possamos nos reencontrar através do pensamento sadio, através da prece, através do companheirismo e da fraternidade. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham paz e que Jesus abençoe os nossos dias, agora e sempre. E que Deus tenha misericórdia de nós.